conhecido de toda a igreja. O profeta diz, Deus através da boca do profeta diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus nunca vira as costas para quem o busca. Nós vamos ouvir a palavra, e a palavra é sempre um chamado a uma nova busca. É sempre um chamado para que voltemos a buscar o Senhor por aquilo que entendemos ser do agrado do Senhor e do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Vamos cantar essa canção. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Prosseguindo, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Igreja Batista Ágape de São Paulo. Pastor Cleverson, nós tivemos um tempo com ele aqui em Bauru. Ele foi pastor de alguns irmãos que estão aqui conosco hoje, ali na Igreja Batista do Jardim Marambá. Foi aqui, trabalhou na liderança da associação e se envolveu bastante. Atualmente, e até pouco tempo atrás, trabalhou junto da liderança da convenção. E Deus tem dado a ele um tempo de graça, de bondade e misericórdia, né? E como ele veio
para o casamento do seu pai ontem. Seu pai ficou viúvo há um tempo atrás e decidiu encontrar alguém para esquentar o pé dele nas noites frias, né? E encontrou alguém para esquentar o pé dele. E ele casou ontem, e o pastor Cleverson iria estar em Bauru, e eu o convidei para falar à igreja nessa noite. Está conosco mais uma vez, alguém que já é conhecido dos irmãos. O pastor Cleverson vai dar uma palavra introdutória, e eu vou pedir à irmã Beatriz que nos prepare para a mensagem depois da palavra introdutória dele, com o hino 202. O pastor falará sobre lágrimas, e esse hino que foi sinalizado por ele nos preparará para aquilo que Deus tem para falar. Toda palavra é a busca de é um chamado para uma nova busca daquilo que Deus tem para nós. Pastor Cleverson. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vivo um final de semana maravilhoso, espetacular. Coisas muito boas o Senhor tem permitido viver de quinta-feira para cá. Eu fui a Araçatuba. Eu fui pastor na primeira igreja de Araçatuba e nunca mais voltei. Foram aí 8 anos sem retornar àquela cidade e à igreja. E sábado, como o pastor Samuel mencionou, não foi nada simples para mim celebrar o casamento do meu próprio pai. Você há de convir que é uma situação inusitada. Aliás, se o meu nome fosse José e eu depois fosse conhecido como do Egito, os meus irmãos, eles não só me venderiam, mas acho que eles me enterrariam. Porque eu venho de uma família muito apegada ao romanismo. Sou neto de italiano. Meu avô, da cidade de Treviso, no Vêneto, na Itália. Hoje nós participamos do sustento do pastor que conhece a família do meu avô, em Treviso. Pastor Caio Botega, da primeira de Curitiba, está na cidade de Treviso. E nossa igreja Batista Ágape, participa do sustento daquele missionário nosso. Então, se eu fosse um visionário no sentido de, quando garoto, mencionar aos meus pais, eu fiz a brincadeira com José do Egito, para aqueles que conhecem a história, ele disse à lua, ao sol, né, que se curvariam. E nós que conhecemos a palavra do Senhor lá em Gênesis, aquela situação da fome do povo de Deus que vai buscar socorro ao Egito, e realmente ele está como governador do Egito e supre a necessidade da sua família. Mas se eu dissesse quando garoto aos meus pais, olha, eu tenho seguido o romanismo por tradição, desde o meu avô, meu pai, mas um dia eu me tornarei pastor evangélico. Já é um primeiro baque. Porque aqueles que não me conhecem não sabem, evidentemente, de que quando eu me converti, tomei realmente a minha decisão de me entregar totalmente a Jesus Cristo, aos 18 anos, o meu pai me mandou embora de casa. Então, se eu tivesse tido uma visão quando garoto, olha, me tornarei pastor evangélico, eles já se assustariam.
E depois, se eu dissesse assim, mas não para por aí, vou batizar minha mãe, batizar a minha família. Oh, nós já somos batizados. Não. Mergulhá-los, como manda a palavra, aos que creem. E dissesse ainda assim: chegará um tempo em que celebrarei o casamento do meu próprio pai. Pronto, aí, meu amigo, não era vender, era realmente sepultar. Como imaginar coisas que o Senhor tem me permitido viver nesses anos, desde o tempo da minha conversão, mandado embora pelo meu próprio pai, que não entendeu a minha decisão, por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento. Eu jamais briguei com os meus pais por conta disso. Abre-se um parênteses, filhos, ainda que os seus pais errem, não ignore os seus pais, respeite-os. Sempre. A Bíblia manda honrar. Dia 12 foi dia do pastor. Meu pai pediu para que eu passasse aqui, em Bauru, moro em Bauru. Eu falei, pai, eu estou indo a São José do Rio Preto, pegar a Sâmia, não dá para passar em Bauru, vai ficar ruim. Não, passa aqui. Tá bom. Meu pai, passa aqui. E meu pai então disse assim, olha, eu queria que você passasse aqui, final de semana será dia do pastor, domingo vai ser o dia do pastor. Ele me deu uma caixinha, e na caixinha tinha um anel. Este anel, anel de teólogo, você tem um, não é? Eu já tive um, aquele perdeu. E ele disse o seguinte, olha, eu estou presenteando você, dia do pastor, estou te dando um anel de teólogo. E eu mandei derreter a aliança da sua mãe e a minha. E aqui está o anel. Meu pai nunca me pediu perdão pelo aquilo que ele fez, por conta da sua formação, sua história. É difícil pedir perdão para mim, mas este gesto já é um pedido de perdão e um reconhecimento daquilo que Deus tem feito na minha vida e como eu tenho me portado diante de todas as adversidades ao longo desses anos, que já são 12 de consagração ao ministério pastoral. Materializada e de uma forma que traz um peso simbólico violento para mim. A aliança dos meus pais no meu dedo, simbolizando também aquilo que eu faço. Estudar, trabalhar, proclamar as coisas do Senhor. Eu fui, então, sábado, celebrei, fiz a parte das alianças, cerimônia das alianças do casamento. Eu saí dali, no sábado, fui a Cafelândia, onde mora meu irmão, onde meus pais viveram um bom pedaço da vida. A convite dos meus colegas de futebol, aqueles que também não conhecem, não sabem, evidentemente, que eu fui ganho para Jesus Cristo no meio do futebol, fui atleta de Cristo. E depois que eu terminei a minha curta carreira futebolística, interrompendo a minha carreira profissional, eu disputei um campeonato amador naquela cidade. E você sabe, terra de cego, quem tem um olho é rei. Capitão, naquela época Rogério Ceni nem existia, eu fui goleiro. Acho que não é bom falar de Rogério Ceni hoje. Me perdoem. Me perdoem. Né, Joãozinho? Me perdoem. Mas
Naquela época, então, aquele goleiro não era conhecido. Eu bati o pênalti no tempo normal, no jogo da final, e depois na disputa dos pênaltis eu não quis bater, e Deus me deu a graça de pegar o último pênalti, e o time foi campeão. Então, sábado, depois que eu saí do casamento aqui, eu fui a Cafelândia, porque eles me ligaram, os amigos, nós vamos celebrar 15 anos da conquista do título amador municipal. Saí de um churrasco aqui e fui para outro lá. Não dá, né? Quebra a corrente assim. Foi um tempo gostoso. Eu cheguei, a maneira como eles me receberam, depois de muitos anos. Eu saí dali, eu estava ainda no meu segundo compromisso. Eu fui a Araçatuba, a convite do pastor daquela igreja, porque ele disse assim: você precisa voltar a Araçatuba para ser honrado. Fortes emoções. Hoje de manhã eu preguei, estava mostrando algumas fotos para o pastor Samuel. Eu chorei muito. Este final de semana as lágrimas tinham um significado de alegria. E tem muito o que eu vou falar nesta noite para você. E aí, fechando esse período, nesse final de semana, a convite deste meu amigo, que me dá a oportunidade, cedendo o púlpito da sua igreja, para que eu compartilhasse também da palavra do Senhor. Eu tenho muito carinho por vocês. Por esta igreja eu tenho carinho. Mas, mãe, por carinho por quê? Eu tenho um carinho por vocês, porque eu não sou daquele tipo de pastor que fica com um ciúminho bobo quando alguém vai melhor ou tem uma felicidade maior que a minha em determinadas áreas ministeriais, por exemplo. O sucesso da primeira igreja é o meu sucesso, ainda que eu estivesse numa igreja pequenina. E quando servi a associação, a minha concepção, a minha ideia era servir ao reino. E todas as vezes que nós realizávamos trabalhos associacionais, eu sempre incluía a primeira igreja. Os irmãos são testemunhas disso. Proclamai pastores foi realizado aqui, você estava chegando. E aquela atitude de trabalhar com os irmãos para fechar o templo no domingo, para estarmos juntos no Colégio Batista, e é outra coisa para mim. Eu não fico com esse sectarismo. Para mim é o reino. E eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos, assim como tem pelo Jardim Marambá. Claro. Mas louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, e também isso me emociona, alegra muito o meu coração. Saber que Deus tem conduzido esta igreja sob a liderança espiritual do servo que o Senhor vocacionou e trouxe para cá. E outras coisas estão por acontecer grandes, que a seu tempo os irmãos também saberão. 2 anos últimos foram dias muito difíceis para mim. Terríveis. Golpes e mais golpes para me derrubar. E a potente mão do Senhor me manteve de pé. Eu estou numa igreja hoje que tem que ser uma coisa muito forte para me arrancar dali. Eu tenho um amor pelo meu povo que vocês não têm ideia. Que a minha igreja hoje é minha família. Choram comigo. Quantas e quantas vezes eu vi irmãos aos prantos, ao me abraçar, dizendo:
nós vemos o pastor no púlpito sangrando, mas vemos Deus com o Senhor ali. E eu nunca experimentei isso na minha vida. Aquilo que Deus tem proporcionado ao meu coração era Igreja Batista em Vila Robertina, o nome do bairro, em Hermelino Matarazzo, uma região pobre da capital. Eu particularmente não escolheria morar ali. Deus me levou para lá. Eu amo aquele lugar, amo os nordestinos que congregam na minha igreja, amo o meu povo e dou a vida por eles. A igreja, por conta de tudo que o Senhor estava dizendo ao meu amigo aqui, antes de nós chegarmos para cá, a igreja experimenta muito mais, porque o Senhor, aquilo que o Senhor faz na minha vida é menor do que aquilo que Ele faz na vida da igreja. A igreja, por unanimidade, resolveu mudar o nome, a sua razão social, Igreja Batista Ágape de São Paulo, porque só o amor de Deus foi capaz de me sustentar ali, e o amor visto na vida daquelas pessoas simples da região leste da capital de São Paulo. Eu louvo a Deus, quero registrar, eles nem sabem que eu estou falando isso aqui, mas por onde eu passo eu faço questão de registrar a minha gratidão ao meu povo, o povo que o Senhor me deu, o povo que o Senhor confiou a mim para liderá-los. Deus tem feito coisas maravilhosas, mas foram 2 anos. Eu estou crendo que o meu período de deserto está bem no final. Eu voltei a sorrir muito recentemente, questão de semanas. As minhas mensagens todas mensagens pastorais, de muitas lágrimas sendo derramadas. E quando esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Quando o Senhor pôs no meu coração, eu estava no auge da minha dor, abandonado pela esposa. Isso, alguns estavam de cabeça baixa, pastor. Quando eu falei isso, eles fizeram assim, aqui agora. Não durma não. Daqui a pouco você vai para casa. Abandonado pela esposa. Minha filha, tirada de mim, levada para mais de 500 quilômetros da minha residência, abruptamente. Fiz de tudo nesses 2 anos. Tenho consciência que fui aquilo que um homem poderia fazer. Me humilhei. Propus tanto. Deixo São Paulo, deixo minhas funções denominacionais, deixo a igreja, deixo o ministério, e de joelhos implorei, mais de 1, 2, 3, tantas vezes. Ela mora com o seu ex-namorado, aquele que ela conheceu antes de me conhecer, há mais de 1 ano e meio. Ainda assim não tenho rancor, não tenho amargura, não tenho ressentimento. Fiz de tudo. Coloquei a igreja sabe disso, pastor? Não? Mais ou menos. Apresentei minha carta à igreja. Convoquei uma assembleia extraordinária contra a vontade da igreja.
e disse: eu não quero lista de presença, eu não quero nomes das pessoas, eu quero que vocês apenas votem, sim ou não. Meu vice-presidente, assume aqui, eu estou indo embora. E no meu coração, não disse isso para a igreja para não pressionar a igreja, mas no meu coração, ainda que houvesse 70% de sim, eu iria embora. Porque foi quando a igreja, ao me convidar, determinou que esse era o mínimo para se fazer o convite. E vocês não sabem que quando aquela igreja, o meu vice-presidente da época, ligou no meu celular, vocês não sabem, eu estava no culto nesta igreja, porque já tinha deixado o Jardim Marambá quando estava dirigindo a faculdade aqui. Eu estava num culto aqui, na sua igreja, não estava pregando, eu estava aí, vim cultuar a Deus, e o meu celular vibrou, e eu saí para atender, e eles me disseram: a igreja acabou de votar com 84% dos votos. Estamos convidando o irmão e nós vamos aí. Só estou antecipando porque a nossa alegria é grande, disse ele. Falei, ok. Então eu não disse isso para a igreja, para a minha igreja, naquele dia 20 de dezembro de 2009. Aquilo que eu tinha colocado diante do Senhor, para não pressionar a igreja, e disse para Deus: se houver 70%, eu vou embora, eu vou entender que meu ministério aos 36 anos, aos 35, está sendo interrompido. O Senhor vai me mostrar o que fazer daqui para frente. Depois a igreja veio me buscar, eles foram me buscar. Volta para a igreja, pastor, nós temos lá, aí a urna. Me passaram a palavra, era 13h do domingo, 20 de dezembro de 2009. E eu disse assim: Deus abençoe os irmãos, à noite os irmãos vão ficar sabendo do resultado. Aí levantou um herói no meio do assim: pastor, peça a palavra. Batista, né? Batista, peça a palavra. Pela ordem, irmão presidente. Nós estamos com fome, mas nós não vamos sair daqui enquanto não tivermos o resultado, porque o que tem aí é mais importante do que a fome que nós sentimos agora. Chamei meus diáconos, fui para o canto da plataforma, fizeram a contagem na hora. Minha igreja é uma igreja extremamente conservadora, muito mais do que a liturgia de culto de vocês aqui. Hoje se equipara, mas na época não. Os diáconos contaram 98,6% de sim. A igreja ficou em pé, chorando, aplaudindo, vieram à frente, me abraçaram, choraram comigo e disseram: nós o amamos, o conhecemos, sabemos que o Senhor está contigo e como igreja nós não o abandonaremos. A igreja mudou o nome. Deus tem me honrado. Eu fui convidado para ser coordenador dos capelães batistas da Polícia Militar, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora pelo nosso executivo, aquele carequinho que você viu ali. Eu falei: o meu ministério é pastoral, mas eu me senti honrado pelo convite. Fui selecionado e convidado a participar de um mestrado nos Estados Unidos, pelo Southeastern, Seminário Teológico da Carolina do Norte. Eu não mereço, mas eu vejo Deus honrando. São 2 anos sozinho, viajando 2.000 quilômetros. Ué, não é 500? Sim, 500 para vir pegar minha filha. Levo minha filha final de semana para passar comigo na igreja. Volto, mais 500. Já são 1.500, né? 500 para vir, 500 para voltar para São Paulo, 500 para retornar na segunda-feira, trazendo ela.
E aí eu volto sozinho, mais 500, 2000. Fazendo isso. Sozinho. Em lágrimas, lágrimas e lágrimas. Deus é maravilhoso. Quero dizer para você que sofre por alguma situação. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom, ainda que você não entenda. Gênesis 50, 20 diz: todo o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. São palavras de José, vendido pelos seus irmãos no Egito, pelos midianitas, levado ao Egito depois. Romanos 11, 29 diz: porque o chamado de Deus é irrevogável. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, diz as Escrituras. Você pode conferir, Romanos 11, 29. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu chamado. Todas, as boas e as ruins. Romanos 8, 28. Aquele que começou boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la, para aperfeiçoar em sua vida. Filipenses 1, meia dúzia. Estes são alguns dos textos que o Senhor me deu nesta caminhada, apenas para mostrar alguma coisa de que Deus continua com você, ainda que você esteja em lágrimas. Ele continua sendo Deus, ainda que o mundo se abale, o Senhor está no seu santo trono, diz Salmo 11, verso 3. Ele está lá, não se abala, continua olhando para você. Apenas confie. Vamos cantar?